Olá, feliz sábado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que bom estar mais uma vez aqui para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não tenha preconceito. Estamos aqui para estudar, para aprender junto. Eu não sei como foi a sua semana, as suas lutas, mas eu acredito piamente que Deus tem aí estendido as mãos para cada um de nós, e que Deus está protegendo cada um de nós, e também Deus tem muitas bênçãos preparado para os seus filhinhos, tá bom? Então, nós acabamos o estudo no domingo e agora nós vamos iniciar aqui uns novos estudos. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Sobre o sorteio da Bíblia que eu vou sortear, eu estarei fazendo aí nos próximos dias. Não sei se vai ser amanhã ou no próximo final de semana. Eu vou sortear ali as pessoas que colocaram na descrição do vídeo eu quero. Eu não sei quantas pessoas tem, mas eu vou colocar o nome de cada uma delas para ser sorteado. Assim que for sorteado, que for contemplado ou contemplada, eu avisarei aqui no vídeo e eu estarei entrando em contato com a pessoa para pegar as informações sobre o endereço para que eu possa estar enviando essa Bíblia de estudo gratuitamente para essa pessoa, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje eu vou dar continuidade ali. Nós terminamos o estudo de número 27 falando sobre o Espírito Santo, E eu quero dar continuidade então, como eu havia prometido, sobre o Espírito Santo, e hoje eu quero falar com você um pouquinho no dom de língua. O que é o dia de Pentecoste na Bíblia? Porque muitas denominações hoje se julgam, falam, pentecostais, Por que pentecostais? Muitas pessoas usam esse nome para dar a ênfase que é no dom de língua. Será o que a Bíblia tem a falar sobre isso? Será que o dom de língua é registrado em Atos capítulo 2? Será que é essas línguas faladas hoje dentro das igrejas? Como que é isso? E hoje, então, eu convido você a fazer esse estudo. Faça esse estudo do começo ao fim para que você possa compreender mais sobre o dia de Pentecoste, tá? Lembrando que nós não estamos aqui para criticar a sua fé. Se você aprendeu de um jeito e você continua desse jeito, eu tenho certeza que Deus ama você da mesma forma pela sua sinceridade. O que nós não podemos é continuar no mesmo erro depois que aprendemos uma vez o certo, tá bom? Então, esse estudo eu acredito que vai ajudar bastante você que não tem esse conhecimento bíblico, tá? Para que você possa compreender aí a vontade do Espírito Santo para a sua vida e a vontade de Deus também, a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, Para que você possa estar compreendendo aí os temas bíblicos. Então, feche seus olhos, curva sua fronte, eu quero orar com você. Oremos. Pai eterno, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, estar aqui na Tua santa presença. Obrigado por essa semana, meu Pai, onde o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado por tudo que tem feito por nós, meu Pai. Desde das coisas mais simples, meu Pai, o Senhor tem cuidado, Senhor. Muitas vezes, Senhor, a nossa alegria está nas coisas mais simples. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a sempre estar em pé, para que nós possamos sempre caminhar na direção certa, que é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse santo sábado, Senhor, o Senhor abençoe cada um de nós. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você ainda não entendeu sobre o dia de Pentecoste, eu vou explicar um pouquinho. Pentecostes, no grego Pentecostes, significa a 50º depois do sábado. Então, depois desse sábado aqui, conta 50 dias, então se dá o dia de Pentecoste. É uma das 3 festas mais importantes de Israel, Então ela caía sempre num dia domingo.
o dia de Pentecostes, tá? Então, depois do dia de Pentecostes, antes do Pentecostes era a Páscoa, depois do Pentecostes, depois a festa dos tabernáculos, né? Isso aqui está registrado em Levítico 23, 33, 29, 12. Então, o que aconteceu naqueles dias ali? Então, eu vou ler aqui para você o Atos capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam uninamente em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja que Lucas está registrando aqui que quando eles estavam ali no cenáculo, estavam todos os discípulos, né, de Cristo reunidos ali. E as mulheres também estavam, inclusive a mãe de Jesus, Maria, né, e também os irmãos dele. Eles estavam em oração unimamente, ou seja, em constante oração eles estavam. Por quê? Porque Lucas também registrou, aqui em Lucas 24, 49, olha que Lucas registrou. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido do poder. Este foi antes que Jesus tivesse ascendido aos céus. Ele fez essa promessa: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que seja revestido do poder, ou seja, do poder do Espírito Santo. E essa promessa, ela se deu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, tá? Então aqui nós vamos ver hoje sobre o dom de língua. Por que eu estou lendo esses versículos? Para que você possa compreender como que se deu, então, o dom de língua. Vamos ler aqui, então, Atos capítulo 2. Eu vou ler aqui vários versículos, tá? De Atos capítulo 2. Principalmente, olha, eu vou ler aqui praticamente até o 13. Atos capítulo 2 até o 13, para que nós possamos entender. E eu quero que você preste atenção para que você possa compreender o que é o dom de língua na Bíblia. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja que nós acabamos de ler aqui, Atos capítulo 1, versículo 13. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa que estava sentados. E aparecendo fogo repousou, uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, e segundo o Espírito lhe concedia. Eu vou parar um pouquinho aqui e vou explicar um pouquinho para você poder ir digerindo mais os textos. Quando Lucas está registrando esse dia, veja, quando ele fala todos ficaram cheios do Espírito Santo, eu vou sublinhar aqui na minha Bíblia. Você pode riscar também a sua aí. E ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Veja que importante. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim que nós não devemos se encher do vinho, mas encher-vos do Espírito Santo. O que é esse encher do Espírito Santo? Ficar cheio. Aqui que está. Essa parte ela é muito interessante. Muitas pessoas pensam ou acham que o Espírito Santo é um poder, que ao entrar na pessoa, ela fica possuída e ela passa a falar coisas sem sentidos.
Não é isso que Lucas fala e nem mesmo o apóstolo Paulo diz. Pelo contrário. Quando a pessoa se enche do Espírito Santo, qual que é os frutos do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, 23. Estar cheio do Espírito Santo é estar de acordo com os princípios de Gálatas capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler aqui Gálatas capítulo 5, versículo 23, para que você possa compreender o que é estar cheio do Espírito Santo. O dons, o fruto do Espírito Santo. É o Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é ficar cheio do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhe concedesse que falassem. Vou continuar. Veja que falar em outras línguas, a palavra do grego glossa, né? Falar em outro idioma. Portanto, no grego, no original grego, muitas traduções hoje da Bíblia traz lá línguas estranhas. Veja, no grego original eu tenho aqui o Novo Testamento grego em original. Olha, eu tenho aqui e aqui não existe a palavra estranha, não tem, tá? Então talvez essa tradução de João Ferreira de Almeida, ao colocar o título Línguas Estranhas, não esteja de acordo com o original grego, tá? Então, vamos continuar lendo aqui. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homem piedoso, vindo de todas as nações debaixo do céu. Veja que quando começa a registrar o que se vai falar nas línguas estrangeiras, veja que o autor, o Lucas, começa a dizer o que se deu e qual o propósito do Espírito Santo. Veja, o propósito. E ele começa dizendo, ora, habitava em Jerusalém homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando se dava a festa de Pentecostes, reunia então em Jerusalém aqueles judeus que já tinham sido dispersos, morando em outros lugares, falando em outro idioma, já quase esquecido do original deles. Tá? Então reunia ali muitas pessoas para comemorar a festa, o dia de Pentecostes. Né? Então veja bem, ali estavam muitas pessoas reunidas, muitas nações reunidas, cada um falando no seu idioma, na sua língua. Né? Então aqui que o Espírito Santo vai ser derramado agora. Para quê? Para a expansão do Evangelho. Continuamos a leitura no versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu da perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como ouvimos falar cada um na sua própria língua materna? Vamos parar aqui um pouquinho. Importante. Quando você lê Atos capítulo 2, você vai por si só entendendo o propósito do Espírito Santo. Tá? Ele vai abrindo assim um leque e a sua mente vai registrando e você passa a entender. Veja, que todos ficaram admirados, dizendo assim, veja, porventura não são todos esses galileus que estão falando, como ouvimos falar na sua própria língua materna. Ora, então aqui não tem nada de estranho, ou seja, uma língua que nunca existiu. Não é nada disso. É uma língua estrangeira. É uma língua a qual aquelas pessoas, aqueles apóstolos, não falavam. Por exemplo, Paulo é poliglota. Nós consideramos Paulo um poliglota. O que é um poliglota? Uma pessoa que fala em vários idiomas. E Paulo é registrado nas suas cartas. Quando você lê o livro de Atos, Paulo fala
em grego, Paulo fala em hebraico. Então, Paulo fala em vários idiomas, né? Então, veja, esses discípulos, veja Pedro, eu vou dar um exemplo aqui de Pedro. Você imagina um homem pescador, brutão como Pedro, que é conhecido, né? Pedro era pescador. Pedro não estudou, como diz em Atos capítulo 5:38, que Paulo estudou ao pé de Gamaliel. Quando nós vamos para Atos capítulo 22, diz que Paulo foi instruído, foi estudado aos pés de Gamaliel, um rabino muito conhecido na época. E Pedrão? Pedro não. Pedro, quando lê Atos capítulo 4, eles vão chegar dizendo assim, esse esteve mesmo com Jesus. Porque a intrepidez que eles falam hoje, mas esses homens são iletrados. Então Pedro não estudou, Pedro não sabia, só sabia falar o idioma dele. E agora aqui, ele estava falando em outra língua, no idioma de outra nação, das grandezas de Deus. E continua falando, no versículo 9. Olha quantas nações agora tem. Agora aqui vai listar as nações. Se você estudar Atos capítulo 2, você nunca vai cair nesse engodo que hoje se fala dentro das igrejas. Essas línguas aí, esses burburinhos, tudo aí, essa caição cheia do Espírito Santo. Você vai esquecer isso, você vai aprender de modo diferente. E hoje você está aqui aprendendo, estudando Atos capítulo 2 sobre o dom de língua. Versículo 9. Depois você risca aí as nações que estão presentes ali no dia de Pentecostes. Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, da região da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos e que aqui residem, tanto judeus como prosélito, cretense e árabes. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Veja, aqui está. Eu podia desligar aqui essa câmera e parar, dar encerrado aqui esse vídeo. Que até aqui você já entendeu Atos capítulo 2. Viu? Eu listei pelo menos aqui. Se ela está bem certinho, aqui tem pelo menos umas 14 nações aqui envolvidas, né? E aí no versículo 12, então, diz: todos atônito e perplexo, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer? Outros, porém, zombam, dizendo: estão embriagados. As pessoas que não entenderam o propósito do Espírito Santo acharam que aqueles homens estavam bêbados. Porque estavam falando em vários idiomas, agora não era em um apenas. Vários idiomas ele estava falando. O Espírito Santo capacitou essas pessoas para ampliar, para expandir a expansão do Evangelho, para ser levado. Veja que quando nós lemos aqui Atos capítulo 1, versículo... Atos capítulo 1, versículo... Eu li aqui o versículo 13. Não é... 13, no versículo 14, no versículo 15, na verdade, diz assim, que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, compunhando-se na assembleia umas 120 pessoas. Olha, aqui no dia de Pentecostes, aqui estão dizendo assim que aquelas pessoas mais ou menos que falaram, aqui era mais de 120 pessoas. Veja que importante. E lá em Lucas fala, né, que serei as minhas testemunhas por toda a terra. Aqui é o Espírito Santo capacitando as pessoas a falar aí o idioma delas. Agora vamos lá. Agora você já entendeu até aqui. Agora eu quero fazer então umas aplicações para você entender. Quando você está num culto aí na sua igreja, não importa a denominação, a religião, a igreja que você vá. O que acontece então quando o pastor começa, no meio do seu sermão, da sua pregação, começa a falar aquelas coisas que você não entende e que você acha que ele está sendo usado por Deus? Ora,
Agora que você já entendeu Atos capítulo 2, você sabe que aquilo que ele está falando não existe. De forma alguma. Isso vem lá do Kansas. Né? Um pastor lá começou a dizer que ele recebeu uma língua estranha, ou seja, para poder falar uma nova língua. Veja, você pode ver que essas coisas faladas dentro das igrejas hoje não existe em lugar nenhum. E o mais engraçado é que se dá essas falácias de línguas estranhas dentro das igrejas somente dentro das igrejas. Não se dá fora da igreja. Você não vê uma pessoa pentecostal no seu trabalho, trabalhando e daqui a pouco começar a baixúria, ela canta, não tem nada que ver. Então, com toda sinceridade, se você aprendeu assim que é assim, você aprendeu errado. Alguém te ensinou errado. Alguém não leu, não estudou com você Atos capítulo 2. Tá? Alguém está dilubriando você. Essas igrejas que dizem assim, nós somos pentecostais, ela não é pentecostal porque se dá as festas dos judeus de Israel. Não, ela é pentecostal porque ela se julga ter o dom de língua. Veja, eu vou continuar explicando isso aqui. Então você pode perguntar assim, mas Alessandro, mas o que então que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 14? O que se deu lá em Coríntios capítulo 14? Eu vou ler para você e vou explicar para você. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, não é? Então, quando os nossos irmãos pentecostais, com toda sinceridade, a qual eu respeito, eles vão falar do dom de língua, eles dão ênfase exatamente no versículo 2 de Atos capítulo 14. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Pronto. Eu quero lembrar você, querida irmã, que está fazendo esse estudo, que nós não podemos fazer teologia de apenas um verso da Bíblia isolada, senão nós vamos ter problema com todos os restos dos contextos da Bíblia. Nós devemos entender que cada autor usou a sua forma, a sua expressão de linguagem conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Né? Então, quando o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios, temos que entender o que de fato o apóstolo Paulo está dizendo. Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade pontuária, onde havia embarcações. E ali descia muitas pessoas, falavam em vários idiomas. E tinha muitas pessoas que estavam fazendo o uso impróprio dos dons na igreja. Para você entender melhor, eu vou lhe dizer. Se eu fosse hoje viajar para um outro país, e eu entrasse numa igreja a qual falasse uma língua diferente, eu teria que estar orando na minha própria língua, ficar quieto comigo mesmo, orando eu e Deus, porque eu não sei o que outras pessoas estão dizendo. Então, se tiver ali, se o Espírito Santo querer me dar o discernimento para mim ouvir o que eles estão dizendo, ele vai fazer isso. Ou então, usar de outra pessoa, de intérprete. Você está entendendo? Então, veja bem. Não tem porquê em uma igreja onde se fala a língua portuguesa, igual nós estamos estudando aqui hoje, não tem porquê a pessoa ir lá no púlpito e falar em outro idioma. Veja, não vai ter aproveito nenhum para nós. Nós não sabemos o que ela está falando. Então, veja bem, quando vem na nossa igreja adventista do sétimo dia, aqui, quando vem um pastor dos Estados Unidos, de outros idiomas, sempre há um tradutor. Né? Por exemplo, nós recebemos poucos tempos um pregador dos Estados Unidos. E veio então um intérprete, para que ele pudesse pregar e o intérprete interpretar, para que nós pudéssemos entender. Muitas pessoas que estavam na igreja sabem falar o inglês, mas eu não sei, outras pessoas não sabem. Então teria que ter um tradutor, senão para nós não ia valer de nada. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando for falar uma pessoa,
dar uma revelação para uma pessoa, tem que ter aqui um tradutor, uma pessoa que traduz aquilo que está falando, senão não vai entender. Se eu pegar esse aqui, ó, eu estou estudando aqui agora a língua grega. Se eu começar a ler aqui alguns textos que eu estou aprendendo, né? Estou caminhando ainda aqui na leitura, é muito difícil, mas graças a Deus eu tenho aí fluído. Se eu começar a ler uns textos aqui e não te dar a interpretação, você também não vai entender. Não vai entender. Você está entendendo? Então o dom de língua não é esses dom de língua falado aí dentro dessas igrejas hoje. Aí de repente eles começam a falar em língua, de repente eles caem no chão, de repente eles estão brincando de aviãozinho. Então assim, vira o culto uma bagunça. Portanto que aqui, e se você ler 1 Coríntios capítulo 14, Paulo, no versículo 4 diz assim, o que fala em língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Depois, se você ler 1 Coríntios capítulo 14, você pode ler ele, no versículo 13 diz assim, no versículo 13 diz assim, pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Então, se tem intérprete, tem que ser uma língua legível. Você não concorda comigo ou não? Ou o apóstolo Paulo está errado aqui? Aí, se você for agora nessas igrejas aí, e você escutar todo esse burburinho, essas falácias, você pergunta, o que você falou lá? Ele não sabe. Não sabe. Olha, e o importante é que você entenda que o apóstolo Paulo, ele está dizendo. E no versículo 32, olha, eu só estou lendo aqui uns versículos para você entender. Depois você pode ler aí o capítulo todo de 1 Coríntios capítulo 14. Olha no versículo 32 o que o apóstolo Paulo diz. Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta. 33. Porque Deus, olha o versículo 33 aí, presta atenção nisso aqui. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Veja, se numa igreja todo mundo passar a falar em língua, que propósito que é esse? Não tem propósito algum. Aí vira o quê? Uma confusão. E o apóstolo Paulo está dizendo que Deus não é Deus de confusão. E ele continua dizendo que é um Deus de paz e não de confusão. E ele diz, como em todas as igrejas dos santos, conservar-se as mulheres caladas na igreja. Daí Paulo vai dar uma outra descrição aqui, tá? Mas até então, temos que ter aqui a consciência de que Atos capítulo 2 não está falando de língua que não existe, está falando de língua que existe. E aqui no versículo 39 diz assim, olha, portanto, meus irmãos, procurais com zelo o dom e profetizar, e não proibais falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Aí Paulo fecha o leque dele dizendo assim, tudo na igreja deve ser feito com decência e ordem. Não como nós tivemos hoje aí, as pessoas aí sem ordem nas igrejas, né? Todo mundo gritando, aí você sai dali, você não sabe o que está acontecendo. E aí Paulo aqui em 1 Coríntios vai dizer assim, porque de repente entra uma pessoa ali e vai dizer que estão tudo loucos, né? Então tem que ter ordem e decência. O Espírito Santo, ele dá o dom para cada um de forma diferente. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Olha, também não vou ler inteiro o capítulo, mas depois você pode ler. Eu só vou dar uma pincelada aqui. Diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Você está entendendo? Paulo já começa dizendo assim, não quero que vocês sejam ignorantes para com os dons espirituais. Sabeis que sabendo que outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Né? Ou seja, que não acredita em Deus. Né? E aí Paulo começa, vai falar aqui sobre o Espírito Santo. Esse é o ponto aqui. E ele continua. Anátema, Jesus, né?
Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí Paulo vai listar aqui, olha, Paulo vai listar aqui muitos dons. Eu vou continuar lendo aqui, porque agora eu quero que você passe a aprender de uma vez por todas o que é o dons na Bíblia. Então vamos lá, versículo 7. Manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Primeiramente, o Espírito Santo lhe dá um dom que é para um fim proveitoso. Para proveito de quem que é esse proveito? É para o seu aproveito? O Espírito Santo vai te dar um dom que era para o seu aproveito? Não. Para aproveitar, para que você possa falar das grandezas de Deus para outras pessoas. Tá? Claro, obviamente cada um tem um dom. Hoje tem pessoas que têm dom para tocar um instrumento, para fazer aquilo, mais específico aqui na Bíblia, nós estamos falando de dons espirituais, não estamos falando de ter um dom aí de mundanismo. Tá? Não tem nada que ver com isso aí. Versículo 8. Porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, outro segundo o Espírito a fé, e outro no mesmo Espírito dons de curar, e outros operações de milagre. Veja quantos dons aí Paulo está aqui listando. Outros profecias, outros discernimento de Espírito. Há variedades de língua. Aí, risca aí na sua Bíblia. Risca aí o versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Diz aí, o que diz na sua Bíblia? Risca aí esse versinho para você depois não esquecer. Há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Então aqui não tem nada a ver com línguas estranhas. Você está entendendo? Não tem nada a ver com línguas estranhas. Então acho que você aqui já entendeu. Outro texto também usado, né, praticamente pelos nossos vários irmãos aí, fora de contexto. Atos capítulo 19, 5. Vamos ler aqui. Aí eu vou explicar para você. Atos 19, 5 diz assim. Eu vou ler aqui Atos capítulo 19, 2 até o 5. Diz assim. Quando Paulo chega na Ásia, né? Paulo em Éfeso, aí Paulo diz assim. Perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo? Paulo aqui está conversando com um gentil, né? Quando cres, eu vou ler de novo o versículo 2. Perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando creres? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Veja bem, os gentios dizem assim, nós nem sabemos se existe o Espírito Santo, o que será o Espírito Santo. Paulo diz, quando vocês creram em Jesus, vocês receberam o Espírito Santo, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Ali é a razão. Então Paulo perguntou, em que pois foi batizado? Em que vocês foram batizados? Responderam, no batismo de João. Qual que é o batismo de João? Batismo nas águas. Veja que João, ele vai registrar no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 3, se eu não estou enganado, ele vai dizer assim, começa a ler no versículo 1, né? No versículo 1, começa ali falando que ele vai batizar com água, mas aquele que vem depois dele vai batizar com fogo, que é o Espírito Santo, né? Então, quando eles perguntaram, no que você foi batizado? Eles ensinaram, a gente foi batizado no batismo de João. Aí, aqui que está. Quando
no batismo, versículo 4, disse-lhe Paulo, João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Né? Na verdade, está em Mateus capítulo 3, na verdade. Depois também tem essa passagem em João capítulo 1, João capítulo 1. Mas em Mateus capítulo 3 que está descrito essas passagens. Então, eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Tanto falavam em língua como profetizavam. Eram todos uns 12 homens, né? Aqui também há outra divergência que os nossos irmãos usam, né? Que quando um pastor que está supostamente ali, cheio do Espírito Santo, coloca a mão em uma pessoa, a pessoa começa a falar em língua. Meu querido irmão, minha querida irmã, não é o pastor que te dá os dons. Eu acabei de ler para você, não é. Quem te dá os dons? O Espírito Santo. Como lhe apraz, como ele quer. Não é como o pastor quer. Veja que essas igrejas que julgam hoje ser pentecostais, veja que lá eles só falam em dom de língua. Não, recebe aí o dom de língua e começa a falar aquelas coiseiras que ninguém entende. Receba. Veja, não tem uma outra coisa. Você viu lá a listagem que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 12? Mas quem te dá o dom é o Espírito Santo. É Ele que lhe dá. Ele que nos capacita. Veja, agora eu estou falando para você. Mas quem capacita eu para que eu estude, para que eu aprenda, é o Espírito Santo. Não é eu por si mesmo. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. É que hoje muitos pastores, eles não conseguem estar cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles estão cheios de si mesmo. Porque eu faço, porque eu faço isso, faço aquilo. Ei, deixa você um pouquinho do lado. Enche-se do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo preencher você. Se você estiver cheio de si mesmo, não tem espaço para o Espírito Santo. É isso que acontece. Então, a igreja pentecostal nos nossos dias de hoje, que se julgam ser pentecostais, a ênfase delas é no dom de língua, falar línguas estranhas, língua que ninguém conhece, de ser língua de anjo. Ei, Apocalipse capítulo 22, 9, diz assim que quando João se encontra com o anjo não falou em língua angelical. Ele falou no idioma de João. Porque senão João não ia entender nada, a não ser que ele capacitasse João para falar na língua angelical. Nós não sabemos a linguagem dos anjos. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus fala no nosso próprio idioma. Deus fala no meu idioma, fala no inglês, fala em português, fala em japonês. Foi Ele. A confusão que ele fez na Torre de Babel de Gênesis capítulo 11, aquela confusão que ele confundiu as línguas de todo mundo para o mal, aquela confusão ali, que as pessoas estavam usando o dom de língua para o mal em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, agora Deus deu para a expansão do Evangelho aqui em Atos capítulo 2, derramando o seu Espírito Santo sobre as pessoas para que ela expandisse o Evangelho e levava o Evangelho para mais pessoas, como que registrado em Atos capítulo 19, versículo 5, onde o gentil agora passaram a falar em outras línguas, ou seja, em língua que eles não conheciam, e eles falavam na grandeza de Deus. Depois você pode ler Atos capítulo 10, quando Pedro encontra com Cornélio. Né? Eles também receberam o dom de língua. Veja, o Espírito Santo agora começa a dar o dom de língua para o gentil. Por quê? Por quê? Porque eles também aceitaram Jesus. Então, porque os judeus na época, eles acreditavam que só eles poderiam ser filhos de Deus. Eles acreditavam que gentil, portanto que Pedro vai dizer em Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11, que no versículo 10 de Atos, Pedro vai dizer assim que Cornélio, por ser gentil, sabia que um judeu e um gentil não podiam estar juntos no mesmo lugar. Era um divisor de água. E quando nós lemos Efésios capítulo 2, de 15 a 18, nós lemos quando Cristo morreu na cruz, ele então quebrou a parede que separava judeus e gentil. Agora somos todos um em Cristo Jesus.
Então, ao você estudar o dom de língua na Bíblia, você tem que estudar que é uma língua legível. Isso hoje falado aí. Eu respeito nossos irmãos pentecostais, mas concordar com o dom de língua hoje falado nas igrejas é antibíblico. Isso não encaixa nos contextos bíblicos, porque Paulo não ensinou isso, nem ninguém ensinou isso na Bíblia. Então, meu querido irmão, meu querida irmã, eu tenho certeza que ao ler esses capítulos, esses versículos que eu li com você hoje, que estou lendo com você nesse estudo, que você compreenda mais sobre a vontade do Espírito Santo. Se você não entendeu ainda o dom que você tem, como diz Paulo, procurar com zelo qual o melhor dom. Porque se todo mundo tem o dom de língua, aonde está o dom de profecia? Onde está o dom de cura? Numa igreja hoje, você entra, tem 1000 membros. Todo mundo tem um dom de língua. Mas cadê o dom de cura? Se você ler 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que a alusão que Paulo faz, nossa, é muito importante, é muito interessante. Toda vez que eu estudo a palavra de Deus, eu fico cada vez mais assim, porque para um ser descrever tudo que está escrito na Bíblia, tem que ser pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Um homem, na sua capacidade natural, não tem condições nenhuma de escrever o que está nesse livro. Veja, Paulo diz assim, ó, se nós temos um corpo, se tudo fosse a boca, se todo o corpo nosso fosse boca, onde estaria o nariz? Se todo o corpo nosso fosse ouvido, onde estariam os olhos? Depois você lê lá, Paulo faz essa alusão para você compreender que na igreja o domínio não é o dom de língua. Portanto, ele diz que o dom de profecia é o mais importante. Por quê? Profetizar significa você profetizar algo que vai acontecer. Detalhe, essa profecia tem que estar de acordo com a Bíblia. Não é uma profecia isolada. Tá? Então, procure mais com zelos qual os seus dons. Não vá atrás de muitas pessoas. E para encerrar esse vídeo aqui, eu quero lhe contar que você já deve ter visto aí. Esse vídeo circulou muito na internet. Eu quero contar para você, então, só um pedacinho dele, para você ver o que acontece nos dias de hoje. Vamos supor que hoje você vai num culto, tá? E aí chega lá no meio do culto, tá todo mundo, de repente, começa a falar nessas línguas, supostas línguas de anjo, estranhas. Você por si mesmo, você começa ao seu redor ver todo mundo falando naquelas línguas estranhas. E aí você também olha e diz assim, nossa, todo mundo está falando, eu também quero falar. Aí você começa também a ensaiar alguma ali coisa que você nem sabe. Por quê? Porque você está sendo influenciado pelas pessoas. Através disso, isso acontece de verdade. Eu estava vendo um vídeo certa vez, numa sala de aula, com vários alunos, faltava um aluno para entrar. Então a professora pega um papel, eu vou dar um exemplo aqui de uma caneta, tá? Ela pega assim e mostra assim a caneta para os alunos e diz assim, olha, vai chegar um aluno aqui e quando ele entrar aqui eu vou apresentar essa caneta. E eu vou perguntar para vocês vão dizer que essa caneta é azul. Para você ver como a influência das pessoas são fortes. Então, chega o aluno esperado. O aluno chega e só está o lugar dele lá, ele senta. Então a professora pergunta ao primeiro aluno que está na sua frente. Aluno, que cor é essa caneta? Ele diz assim, olha professora, azul. Ela disse, muito bem. Pergunta para o outro aluno. Que cor que é? Azul. E ela vai perguntando e as pessoas vão dizendo azul, azul. Aí chega no jovem. Ela pergunta, e você, meu querido jovem, que cor é essa caneta? Que cor você acha que ele disse que era a caneta? Azul? Não. Ele disse que a caneta era vermelha. Não, perdão. Ele disse que a caneta era vermelha? Não. Ele disse que a caneta era azul. Por que ele não disse que a caneta era vermelha? Porque ele estava influenciado já pela
aquele monte de gente que estava ali. Ele ficou com vergonha de ser ridicularizado. Mesmo ele estando certo que a caneta é vermelha, ele disse que a caneta era azul. Veja, quando você entra nessas igrejas hoje, se você não fazer aquilo que o pastor está falando para você falar em língua, cair no chão, rolar, você não recebeu o dom do Espírito Santo. Isso é um absurdo, tá? Totalmente absurdo. Então, tome decisões você mesmo. Leia a Bíblia, pede o discernimento do Espírito Santo para que você possa compreender a palavra de Deus todos os dias, para que ninguém engane você. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido, assim como eu tenho aprendido também, né, nesses estudos, e que Deus abençoe cada um de nós. Feche seus olhos, curva sua fronte, eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado por nos capacitar, Senhor, que o Espírito Santo possa nos dar os dons como lhe apraz, visando cada um, Senhor, a vontade do Espírito Santo, com dons, com os finais aproveitosos para a nossa vida. Que o Senhor abençoe cada um de nós nesse santo sábado, que nós continuamos na Sua presença, em adoração, porque esse dia foi reservado para todos nós. Fique conosco, é que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu espero você então amanhã, se Deus nos permitir, para que nós estamos estudando mais um tema, tá bom? Até lá então, se Deus assim nos permitir.